Fala pessoal, meu nome é Daniel Mazarin e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Mente Aberta, onde nosso propósito é esclarecer para vocês algumas dúvidas a respeito de Deus que muitas vezes são mal interpretadas. Quero que vocês já nos perdoem, porque o nosso microfone do nosso querido amigo Wellington falhou um pouco durante as gravações, porém, embora algumas partes temos um pouco chiado, o conteúdo está bem claro e decidimos mantê-lo. Então, pode soar a buzina, porque esse episódio já está começando! Bem-vindo, pessoal! Esse é o nosso podcast de teologia. A gente vai estar aqui hoje discutindo um tema muito interessante e vocês vão saber dele logo logo. Eu gostaria que vocês conhecessem nossos amigos que estarão com a gente aqui hoje. Vamos lá, apresentem-se aí. Olá pessoal, eu sou o Tiel e hoje a gente vai estar aqui batendo um papo aqui, falando um pouquinho desse tema aí que é um tema onde acredito que muitos têm curiosidades e também muitas visões e diretrizes sobre o que vai ser tratado aqui. Eu acredito que cada um vai aprender um pouco e você que está ouvindo vai aprender também conosco. Olá pessoal, meu nome é Wellington, estamos aqui para bater um papo, sobre um assunto muito interessante que daqui a pouco o nosso amigo e irmão Daniel vai apresentar para vocês, bater um papo teológico. Não somos muito aprofundados no assunto, mas eu creio que vocês que estão ouvindo vão aprender um pouco sobre esse tema que é bem discutido. Obrigado. Bem, o nosso tema então hoje é religião sem religiosidade. E a gente vai começar aqui definindo para vocês o que é religião, o que é religiosidade, como isso afeta a nossa vida. Bom, a primeira definição aqui que a gente tem é do que é religião. Nas minhas pesquisas aqui, o que a gente definiu começando, uma religião é uma estrutura formal expressa por um grupo de pessoas que se baseia em princípios comuns. Geralmente a religião está vinculada a algum livro sagrado, e no nosso caso dos cristãos a gente vai se basear na Bíblia, né? E religião é algo que sempre existiu na história da sociedade, desde os tempos remotos de que se tem conhecimento de algum povo que viveu em sociedade, a religião fez parte da história desse povo, né? Então é algo que está aí há muito tempo já. E todo mundo sabe que essa é uma característica do ser humano, né? O ser humano não vive sem uma religião, né? Basicamente, você não encontra na história alguma sociedade que viveu sem religião. E aí, ligado com a religião, a gente tem também a religiosidade, que não necessariamente é algo mal, mas é uma forma de expressar religião. E a religiosidade geralmente está ligada com os costumes daquela religião, como que essa religião é expressa para a sociedade, como que ela funciona, e geralmente essa é uma forma boa de você levar a religião, né? Porque não tem como você fazer religião sem a religiosidade. Mas o nosso problema, e que principalmente a gente vai estar discutindo hoje aqui, é justamente usar a religiosidade para o lado mal, né? A gente querer, às vezes, se orgulhar dessa religiosidade ou se gabar dela. E é isso daí que a gente vai estar discutindo um pouco hoje aqui. Eu gostaria que os meus colegas também falassem um pouco sobre as definições. Bom, de tudo que você falou, que vocês já tiveram uma base, um entendimento, um direcionamento sobre o que é religião, sobre religiosidade, né? A religião envolve um conjunto de princípios, de crenças, né, de práticas, como o Daniel também disse, de doutrinas, religiosas, baseado em livros sagrados, que é, no nosso caso, como o Daniel já disse, é a palavra de Deus, né? A gente segue a religião protestante, né, no caso, né, o cristianismo, seguidores de Cristo, né? Então a gente pratica e segue essa religião de Cristo, né, baseada nessas doutrinas, né? E a religiosidade está relacionada a essa prática, né? Como o Daniel disse, é expor essa espiritualidade dentro da religião.
né? A busca por tudo isso significa religiosidade, né? E o problema maior, né, que é o que a gente quer deixar claro e combater, e eu creio que acrescentar, né, no coração de cada ouvinte, no entendimento de cada um de vocês, é os pontos negativos, né? E aqui favorecer os pontos positivos da religiosidade, mas também mostrar que há pontos negativos, né, que pode prejudicar a nossa sociedade, as pessoas, né, os nossos irmãos, companheiros, amigos, e colocar às vezes com essa religiosidade dentro do ponto de vista negativo, colocar mais peso, né, do que Cristo, né, colocou sobre a vida das pessoas, né, pesar o fardo ainda maior. E na verdade Jesus ele é totalmente ao contrário, ele diz que o fardo é leve, o jugo é suave. Então o que a gente quer esclarecer aqui é essa questão e ajudar cada ouvinte aqui a aprender mais sobre isso e acertar dentro da religião, iniciar da maneira certa, ser uma pessoa religiosa sim, mas de uma maneira positiva. É um assunto muito interessante, né? Assunto interessante porque eu entendo que a religiosidade, ela, ao mesmo tempo que ela faz você viver a religião que você acredita, a tua crença, e se você não tomar cuidado também, ela te afasta, né? Disso, da sua religião, da sua própria religião, ela acaba te afastando porque você começa a criar obstáculos. E uma das coisas que a gente vê muito numa pessoa que é muito religiosa, ela começa a se distanciar de pessoas que têm outras crenças. E, na verdade, eu não entendo uma religião que faz isso, né? A religião, na verdade, ela vai sempre estar levando amor, ela vai estar sempre levando companheirismo, ela vai estar sempre levando ajuda, né? E algumas pessoas, quando elas se prendem em religiosidade, ela acha que por a pessoa ser de outra religião, ela não tem esse, como que eu falo, essa responsabilidade, né, de levar esses quesitos que eu falei, né, amor, companheirismo, ajuda, só pelo fato de não fazer parte da mesma religião que ela está inserida. Então a religiosidade, ao mesmo tempo que ela te aproxima e faz você viver a religião que você está inserida, se você não tomar cuidado, ela te afasta porque você acaba não vivendo a religião de uma forma concreta, ela na sua íntegra. A religiosidade acaba tirando o nosso foco de alguns pontos que existem na religião e que nós não podemos deixar de viver. E a religiosidade acaba atrapalhando nisso aí, né? A gente falando um pouco aqui sobre o lado ruim da religiosidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? A religião, existem várias religiões, existem muitas religiões, porém o problema não é a religião, o problema em si está muitas das vezes na religiosidade sendo vivida de forma errada, né? Então eu acho que isso daí é uma das coisas que pega muito. Se você for olhar para o lado ruim da religiosidade, a gente pode olhar para os fariseus, né, na época de Jesus, que foi um dos maiores exemplos ali que Jesus próprio fala sobre religiosidade, desse lado ruim, né? Você vê eles lá, eles orando no templo em voz alta, como se isso fosse aquilo que mostrasse que eles eram santos, e Jesus inclusive repreende eles várias vezes, que às vezes eles mesmos colocam cargo nas pessoas que eles não precisavam colocar, para tentar mostrar que eles eram mais santos. Outra vez Jesus repreende os fariseus por desprezar a pessoa que está lá, que às vezes não sabe se expressar para Deus da forma correta. Tem uma parábola que fala sobre isso. E Jesus várias vezes então fala aos fariseus repreendendo por causa da religiosidade deles, né? Dessa religiosidade que o Tiel falou que é considerada má, né? Que às vezes acaba afastando as pessoas em vez de aproximar. Então isso daí é muito comum na época de Jesus entre os fariseus. Mesmo, Dani, lembrando que você está falando, né? Me veio à memória também aquela passagem onde Jesus ilustra, né? Um religioso orando no templo, né? Não que isso fosse errado,
né? Mas ele estava orando no templo com todo esse orgulho dentro dele, tentando mostrar, né, o seu exterior. E aí Jesus fala que vem um pobre, né? Um de Essa cabeça passagem, baixa, inclusive, que eu né? estava tentando lembrar. Isso. E ela é bem linda. Você falando aqui, eu lembrei, eu achei muito importante a gente colocar, né, nesse dia de hoje. Eu creio que vai acrescentar na vida de cada um de vocês que estão ouvindo, né? E chega aí um pobre, né? Um coitado, uma pessoa simples, né? Muito carente de Deus, como todos nós. E ele fala a palavra de Deus que ele nem quer olhar para o alto, né? Com vergonha ali, tímido, né? Se humilhando mesmo, olhando para as condições dele interna, né? E externa. Ele se achou miserável e ele não queria olhar nem para o alto. E aí Jesus mostra para aquele povo que estava ali ouvindo essa parábola, né? Essa passagem que ele ilustra no coração daquelas vidas que estavam ouvindo, e pergunta quem que saiu com a oração ouvida. De quem que é a oração que Deus recebeu? Daquele religioso que estava com as mãos para o alto. E ainda a palavra diz, né, mais algumas coisas que vem lembrando e me recordando, que esse religioso olhava, né, Tiel, para aquele homem ali simples e falava: olha, Senhor, eu não sou como aquele homem, né? Eu oro tantas vezes por dia, eu faço e aconteço, né? E aí Jesus, ele trata o coração, né, falando que aquele simples foi a que chegou até os braços do Pai. E aí que a gente quer ilustrar no coração e na vida de cada um de vocês que estão ouvindo qual que é a religião verdadeira e a religiosidade no seu ponto positivo, que vai com certeza mudar a história das nossas vidas e colocar no caminho certo. É interessante isso que você está falando sobre essa passagem. Eu estava pensando aqui, uma das coisas que a religiosidade faz com a pessoa. Eu sou uma pessoa cheia de religiosidade e eu acabo colocando a minha religião acima do meu próximo, né? Eu acabo colocando ela acima do próximo e acabo fazendo com que aquele que está do meu lado às vezes está precisando de mim se sinta uma pessoa inferior, aonde eu deveria fazer essa pessoa se sentir igual a mim, independente de posição, né? Independente de posição social, financeira, independente de tudo isso daí. Mas quando eu estou vivendo na religiosidade, eu coloco a minha religião acima do amor ao próximo que Jesus nos ensinou, né? Que é amar o próximo como a nós mesmos. Mas se eu viver na religiosidade, eu não vou conseguir ter esse amor. Já que você tocou nesse ponto, isso me lembrou de um texto que eu deixei marcado aqui, que é o de Filipenses 3, né? Quando Paulo ele vai falar que ele tem tudo para se falar como um judeu, que ele cumpriu todas as regras do judaísmo, ele era alguém que era um exemplo. Mas ele fala que ele fez tudo isso como esterco, né? Que isso daí não importava para ele, isso daí não era nada, comparado ao conhecimento da glória de Deus, né? Então, isso daí está lá em Filipenses 3, inclusive eu vou até ler aqui, a partir do versículo 4. Então ele vai falar: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então ele está pegando tudo aquilo que ele considerava como ganho, né, que fazia dele justo, e está colocando como esterco para justamente tentar alcançar outras pessoas, né, como isso fosse mais importante, o conhecer a Jesus e não ter essa postura aí de ser irrepreensível ou de realmente mostrar que ele era o santo, né? Que ele era uma pessoa santa. Tá certo, Dani. Você falando assim de Paulo, né? Dando esse exemplo. Eu lembrei também, assim, só para que todos vocês que estão ouvindo, para confirmar como que Jesus andava nesse amor, nessa religião verdadeira e simples como todo o povo. Eu lembrei quando Judas, né, Tiel, foi então ali com os soldados trair Jesus, né? E ali ele pega o dinheiro, né, para trair Jesus. E ele combina algo com os soldados ali, com o povo que ia pegar então e prender Jesus. E ele fala que aquele a quem ele beijasse, né, seria o mestre. Quando ele fosse entregar-se, então ele ia chegar no meio do povo judeu, né, e a quem é que ele beijasse, então seria o mestre.
né? E o lindo e interessante que se a gente for consultar essa história, por que que Judas disse isso? Era porque Jesus, ele se parecia com todo aquele povo judeu simples. Jesus sendo o rei, ele usava vestes de homens normais, sendo o Senhor dos senhores, que podia sentar numa cadeira e ser o príncipe do povo, ser o rei daquele povo. Então ele vestia vestidos normais, como todo aquele povo vestia. Então quando Judas chega até Jesus, né, o mestre, ele sendo a religião verdadeira, ele sendo tendo a comunhão maior com Deus verdadeiro, ele não teve essas atitudes. É isso que a gente quer deixar para cada ouvinte, né? Que a gente possa entender. E Jesus, eu sempre digo assim, costumo dizer, Tiel, Dani, todos que estão ouvindo esse áudio, que Jesus ele dá entendimento. A gente vive um tempo que homens tentam colocar peso, né? Um excesso de religiosidade, né? E há outros que escancaram as portas demais. O que eu quero dizer com essa passagem é para vocês entenderem que Jesus está no entendimento. Ali Judas chega até Jesus, ele beija então a face de Jesus. Judas diz mestre, né? E dá um beijo na face. E Jesus olha para Judas e ama ele, né? E fala, né? Amigo, chama Judas de amigo. Então ali os soldados que viram quem Judas beijou, né? Vai lá então ver, ó, aquele ali é Jesus, consegue diferenciar. Mas por quê ocorreu tudo isso? Porque Jesus vivia uma religião verdadeira, mas dentro da simplicidade. E é isso que Jesus quer fazer na vida de cada um de vocês que estão ouvindo. Já falou bastante dessa parte ruim da religiosidade, vamos tentar então trazer agora um pouco da parte boa, né? Por que a religiosidade é necessária no contexto da religião? E a gente pode observar que desde as passagens mais antigas lá de Moisés, tal, de todos do sistema de sacrifícios ou dos altares que eram criados, geralmente todos esses rituais eram para lembrar o povo de Deus, né? Que inclusive aquele episódio em que Moisés subiu para pegar as tábuas da lei, né? E o povo fez um altar a outros deuses, foi porque eles perderam a referência, né? Então todos esses rituais serviam de referência para eles se realmente aproximar de Deus, como se fossem lembretes, assim como a gente faz com a Santa Ceia hoje, que é um lembrete para a gente lembrar do sacrifício que Jesus fez pela gente. Assim também eram aqueles rituais religiosos daquela época, para que eles se lembrassem do Deus verdadeiro e isso não viesse cair em esquecimento. Então, acredito que nesse ponto a religiosidade é uma coisa que é necessária, né? Os rituais são necessários porque a nossa mente, a mente do ser humano é falha, ele se esquece muito fácil das coisas, né? Então, a religiosidade vem para trazer a lembrança daquilo que Deus fez pela gente, ou o nosso Deus verdadeiro, como que a gente deve buscar. Então, a religiosidade está ligada à religião como uma forma de lembrete para a gente conseguir buscar e entender a Deus nesses rituais. Hein? Muito bom, Daniel. A religiosidade boa, né, Daniel? Ela vem para dar um equilíbrio, né? A religiosidade boa, ela vem trazer um equilíbrio para que a gente consiga viver a religião verdadeira, né? Isso aí nos ajuda, né? Porque todos nós temos essa religiosidade, né? Todos nós que cremos em algo e vivemos numa religião, nós temos a religiosidade, como foi colocado. E trazendo para o lado bom, ela nos ajuda a ter esse equilíbrio, porque ela nos lembra, como você colocou aí, Daniel, ela nos lembra de tudo aquilo que foi ensinado, de tudo aquilo que foi vivido, né? E isso daí nos ajuda a caminhar e viver aquilo que é verdadeiro com Cristo, né? Então é necessário que a gente seja religioso, porém enxergando aquilo que a palavra nos ensina e nos orienta, e não segundo aquilo que a gente entende, mas segundo aquilo que Cristo tentou passar ali
né? Não diria tentou, mas que Cristo passou ali, né? E a gente muitas das vezes tenta entender, e às vezes de forma errada e outras de forma certa, e quando a gente entende da maneira correta, a gente vive essa religiosidade, trazendo a verdadeira religião simples aí, a religião verdadeira de Cristo. Então é importante a gente ter sim essa religiosidade, mas vivendo a palavra de Deus, ela na íntegra, porque assim a gente não vai deixar com que ela penda para o lado ruim, mas a gente vai conseguir viver ela da maneira boa, né? Da maneira aí que agrada a Deus e que agrega valores ao nosso próximo. Certo, eu concordo. Lindo tudo que você falou. Só trazendo aqui, o Dani já puxou o assunto então, né, da religiosidade, o ponto positivo, né? O Tiel também disse da religiosidade verdadeira, o quanto é importante, né, na sociedade, nas nossas vidas, o quanto que faz bem, o quanto que vai evidenciar o fruto do Espírito, o amor, como o Tiel disse, né, o amor, a paz, a alegria, né? E é isso que Cristo quer, né? Só deixando 2 pontos aqui para esclarecer, assim, aonde que a gente peca, assim, a questão da religiosidade, ponto negativo, é quando a gente não abre o coração, né? Quando a gente não abre o coração chegando na religião. Se a gente não abrir o coração e reconhecer que a gente precisa então desse Senhor, dessa ajuda, desses princípios, se a gente não entender que isso é vida, então a gente vai chegar na religião, né, no nosso caso aqui dizendo da igreja, né, no nosso caso aqui o cristianismo, e a gente vai querer viver um evangelho da nossa maneira, sendo autossuficiente, né, Dani, Tiel, olhando só para a nossa vida e querendo viver da forma que nós conhecemos, da forma que a gente acha, né, que é melhor. Só que se a gente abrir o coração, como aquela mulher em adultério, né, Jesus disse para ela, vai e não peques mais, quer dizer que o que ela estava fazendo, ela reconheceu, ela não pecou mais, Maria Madalena não caiu mais nesse pecado, mas ela reconheceu que ela precisava então dessa ajuda, desse direcionamento de Cristo, e aí então ela foi então capacitada por Cristo, caminhou com Ele, teve comunhão, viveu, né, a religiosidade da maneira mais santa possível e positiva, né? Então, uma maneira da gente viver essa religiosidade positiva é dessa maneira. Primeiro, a gente tem que entender que a gente precisa, né, Tiel, de Deus, que a gente precisa de Jesus, que a gente precisa desses princípios, né? E o que eu queria deixar para todos vocês que estão tirando um tempinho para nos ouvir aqui e creio que estão aprendendo com Deus, conosco também, para que vocês abram o coração e entendam que necessitam, né, de Deus, que necessitam dessa religião verdadeira que é Cristo, né? Porque quando a gente abre esse coração e deixa Jesus entrar e tratar, então a gente vai viver o que Cristo quer, qual que é a religião verdadeira. Ponto positivo, a gente entender que Deus deixou a palavra escrita através de grandes homens de Deus, né, Dani? Como um manual de vida. Então, quando a gente entende essa religião com esses princípios, com a palavra de Deus, a gente só tem a ganhar, a gente sendo submisso, né, às lideranças, a gente só vai frutificar na área da religiosidade dentro da religião. É isso que eu creio, acredito. Espero que vocês estão aprendendo conosco. Amém. Eu acho que, pela proposta que a gente teve aqui, eu acho que isso daí a gente já define bem assim como uma conclusão para a gente finalizar esse episódio aqui, que realmente a religiosidade faz parte da nossa vida, mas a gente tem que tomar cuidado para que ela não tome o lugar errado de às vezes humilhar o próximo, de às vezes colocar uma pessoa para baixo ou desprezar porque talvez não faz parte da mesma, ou não tem a mesma ideia que a gente tem, né? Então eu acho que isso daí resume bem, e eu quero agradecer a todos vocês que participaram com a gente desse episódio aí e que continue com a gente aí nos próximos que virão. A gente ainda não sabe ainda se vai ser um por mês, se vai ser um cada 15 dias. Esse é o nosso primeiro aí, perdoa as falhas. E vocês querem se despedir também, pessoal? É isso aí, pessoal. Agradeço vocês aí que estão acompanhando aí, chegou até o final aí conosco aqui nesse episódio. E procure viver essa religiosidade boa, né? Procure buscar em Deus, né, na palavra de Deus, essa religiosidade boa, que eu tenho certeza que
Ele vai estar te instruindo e fazendo com que você venha a viver experiências aí maravilhosas na presença dele. Só para deixar aí um toque, a religiosidade ruim, ela te barra de viver novas experiências, porque você fica preso a um sistema que você idealizou ali e está na tua mente. Agora, se você procurar religiosidade boa em Cristo, você vai começar a viver novas experiências, coisas maravilhosas, aonde você vai entender que você está no caminho certo. Fiquem com Deus aí, um abração a todos e até o próximo aí. Eu acredito que em breve a gente vai estar aqui de novo. Ok, também quero agradecer. Muito obrigado por todos vocês aí que ouviram a gente. Como o Dani falou, orem por nós e espero que a gente venha gravar muitos mais aqui áudios, compartilhando um pouquinho do Evangelho, um pouquinho. A nossa história ainda a gente está engatinhando, né, no Evangelho, mas espero que tenha acrescentado um pouquinho na vida de vocês e tenha aberto um pouquinho o entendimento, que é esse nosso propósito, né? Trazer um pouquinho da verdade, tirar um pouquinho da carga que o ser humano tem colocado na vida das pessoas, na vida dos fiéis, dos irmãos, às vezes, e tem sido uma falha grande, né? Tem sido um peso, às vezes, de muitas gentes até desistirem, né, da religião verdadeira que é Cristo, né? Então, esse é nosso propósito, tentar ser instrumento de Deus para que as escamas caiam dos olhos e a gente possa viver e entender a necessidade dessa religião verdadeira, mas com a religiosidade como Cristo nos ensinou, acompanhando Ele, aprendendo com o Mestre. Muito obrigado. Olá pessoal, aqui é a Andressa, tudo bem? Agradeço a todos que nos acompanharam ao longo desse bate-papo. Hoje os meninos abordaram um tema que gera um pouquinho de questionamento, porque várias pessoas têm sua visão definida. Nesse episódio, buscamos abordar dois lados onde a religiosidade afeta as nossas vidas e outro lado onde a religião vem para nos dar crescimento. Eu espero que dúvidas tenham sido esclarecidas. Eu confesso que Deus ministrou muito ao meu coração e em coisas que eu tinha dúvida, Deus falou muito comigo. E eu espero que Deus tenha falado com cada um de vocês também, que em todo tempo a gente venha estar buscando conhecimento da parte de Deus para que a gente não peque por falta dele. E assim a gente possa expressar nossa fé com ações que realmente Cristo nos ensina a ter. Logo mais nós estaremos com as nossas redes sociais, como o Facebook, o Instagram, o Twitter. Fiquem bem pertinho da gente, pois novos conteúdos serão gerados. Peço que vocês deixem seus comentários de dúvidas, sugestões para novos vídeos, para que a gente tenha uma interação bem legal, não fique algo mecânico onde só a gente fala e vocês escutam, mas que a gente possa ter uma interação bem legal. Eu agradeço mais uma vez a todos que nos acompanharam até o final, que Deus os abençoe e até a próxima.